Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que você esteja bem sim, eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, eu vim aqui hoje para trazer um assunto bem complicado de se trabalhar, mas um assunto que a gente tem que falar, temos que conversar. Se você acompanha o nosso canal, você percebeu que nós estamos aqui trabalhando sempre assuntos voltados à escola bíblica dominical. Seja comentando revistas, seja trazendo dicas, informações. E hoje eu quero trabalhar um assunto que durante muito tempo me preocupou e me preocupa até hoje. Hoje eu estou como pastor, não sou mais superintendente, mas a gente acompanhou muito tempo a superintendência, eu acompanho, eu sempre observo quando eu visito igrejas dentro do nosso campo aqui na nossa cidade, nas igrejas que pertencem à nossa denominação aqui, a gente repara, observa, e baseado nas nossas experiências, baseado em tudo aquilo que a gente já vivenciou, a gente quer responder a seguinte pergunta com você e eu quero te levar a pensar. Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários. Se você discorda ou quer acrescentar algum ponto, coloca aí nos comentários também para a gente poder enriquecer esse bate-papo de agora. E o tema é o seguinte: por que a sua EBD não cresce? Você já parou para se perguntar por que a escola dominical da sua igreja não cresce? Se você cresce, se tem um crescimento, amém. Os assuntos que nós vamos debater aqui, talvez você consiga absorver e melhorar mais ainda. Mas se a nossa igreja não está crescendo, se a nossa EBD não está crescendo, possivelmente tem alguns motivos no meio disso tudo. E a gente observando, lendo, nas minhas leituras, nas minhas andanças, nas várias escolas bíblicas que a gente conhece, nos superintendentes que eu já tive contato, e hoje como pastor também, a gente percebe alguns caminhos que algumas igrejas tomam que dificultam ainda mais o crescimento da EBD. A gente já tem um mundo espiritual trabalhando contra, a gente já tem as dificuldades inerentes, né? O fato de nós estarmos trabalhando as coisas espirituais no mundo carnal, no mundo caído, mas mesmo assim a gente deveria amenizar as dificuldades e os problemas que cercam uma escola bíblica dominical. Então nós vamos começar respondendo por que a sua escola dominical, por que a escola dominical da sua igreja não cresce. Se você é superintendente, por que a minha escola não cresce? Se você é professor, por que a minha escola dominical da minha igreja não cresce? Se você é pastor, por que a escola dominical aqui, onde eu sou pastor, não cresce? E a gente vai trazer aqui alguns pontos, a gente não vai esgotar todas as questões para o vídeo não ficar longo, tá? Mas a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, e talvez é um dos grandes entraves para o crescimento da escola bíblica, é a falta de apoio do ministério. Quando eu coloco a falta de apoio do ministério, a gente coloca principalmente o apoio pastoral. E por que esse apoio ele é importante? Porque o pastor, ele é aquele que detém nas suas mãos a possibilidade de engajamento financeiro, engajamento dos departamentos, engajamento da liderança, engajamento das pessoas, dos novos convertidos, dos irmãos de maior idade, dos jovens, das lideranças. O pastor ele tem na mão esse poder de enganjar. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui dentro da falta de apoio do ministério, é a falta de apoio financeiro mesmo. Eu já fui superintendente muitos anos, e a gente sabe que as dificuldades da igreja em suprir os departamentos. Nós temos departamento de criança, de jovens, de irmãos, de irmãs, evangelismo, música, social e aí vai. Então o pastor, muitas das vezes, a dinâmica para atender todos esses departamentos já é muito puxada. Então, quando se fala da escola dominical, então o apoio geralmente ele é muito pouco, é muito restrito.
e a gente encontra muitas dificuldades, porque a escola dominical ela acontece todos os domingos. A escola dominical ela tem toda uma programação anual, o calendário da escola dominical é diferente, ele tem as datas comemorativas. Fora as datas das comemorativas, a gente comemora os aniversariantes da igreja, a gente comemora muitas coisas dentro de um calendário escolar, dentro da escola dominical. Isso exige recursos. A revista que a gente adota, muitas vezes ela é cara, e aí o aluno não consegue suprir, pagar. Às vezes o prejuízo fica para a escola bíblica pagar quando o aluno não paga ou não tem condição de comprar, a gente para incentivar tem que ir lá pagar uma parte da revista para ele. Então esse apoio financeiro do ministério é uma das coisas que nesse tempo em que nós trabalhamos com escola bíblica e hoje ainda nós percebemos a falta do apoio do ministério e dentro da falta do apoio do ministério nós temos essa falta de apoio financeiro. E aí, quando a gente fala da falta de apoio do ministério, a gente entra em outro ponto, que é a falta do incentivo também nas diversas facetas da igreja. A gente percebe, gente, quando, por exemplo, vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter uma pamonhada, vai ter uma galinhada, vai ter um evangelismo, muitas vezes você percebe o entusiasmo do pastor, sabe, aquela cobrança e cobra e avisa nos grupos e avisa e sabe, aquela empolgação para divulgar determinados trabalhos. Mas na hora de anunciar que vai haver EBD, às vezes é só um trecho do aviso dizendo: próximo domingo teremos escola bíblica. E aí ele não senta com a liderança para cobrar da liderança o apoio, não senta com os obreiros para cobrar dos obreiros o apoio, não senta com a superintendência para ouvir a superintendência, não senta com as pessoas para ouvir as pessoas. E o pastor ele tem esse poder de engajamento, de mobilizar a igreja para uma determinada área. Mas, às vezes, a preocupação com X questão, com Y questão, às vezes não permite que o pastor foque na escola bíblica. Uma outra questão, dentro dessa falta de apoio do ministério, é um apoio também nas qualificações, no incentivo da igreja como um todo, não só esperando a superintendência da escola fazer algum tipo de qualificação, algum tipo de curso, mas o próprio pastor em si, a própria liderança em si, querer essa programação, desejar essa programação, exigir da superintendência que ele faça esses treinamentos, que ele faça esses cursos com os professores. E o pastor querendo fazer, o superintendente tem que sim obedecer àquilo que o pastor está determinando. Então, se o superintendente não souber fazer, eu aprendi desde novo que o superintendente maior é o pastor. Então, hoje eu como pastor, eu sou superintendente e eu vou delegar a função de superintendente a uma outra pessoa, mas o superintendente continuará sendo sempre eu como pastor. Se eu estou percebendo que a pessoa que está na superintendência não está fazendo uma coisa que eu julgo ser importante, deveria eu tomar a ação, procurar a superintendência e vamos caminhar por aqui, vamos caminhar por esse caminho. Mas às vezes a gente prefere deixar caminhando, para trocar no final do ano. E aí esse ano foi perdido, né? Mais um ano jogado fora. Uma outra questão que a gente também vê a falta de apoio do ministério é na estrutura como um todo, né? Na qualificação do prédio, né? Do edifício fisicamente falando. Quando se constrói uma igreja do zero, eu já participei de construção de igreja do zero, da fundação ao todo, ninguém procura o superintendente para perguntar: você gostaria de quantas salas? Qual que é a sua ideia em relação à estrutura? O que você quer opinar? Acústica, como se faz? A gente nunca procura. A gente geralmente procura os músicos para saber se precisa de um estúdio, precisa da acústica do prédio, a posição das caixas, aonde vai ser o palco, o altar, o púlpito, a posição do aquário, da bateria e tudo. Os líderes, como é que eles querem, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas geralmente a superintendência a gente constrói lá umas salas e ele que se vira para se arranjar, para se, digamos assim, para se ajustar
aquilo que foi proposto pela igreja, mas ele não foi ouvido. Agora, o que tem, ele tem que se adaptar ao que tem. Isso não é o ideal, não é assim que a gente deveria tratar a escola bíblica, né? Quando a gente fosse construir um prédio, chama todos os departamentos e inclusive chama a superintendência. O que que você pretende? Qual que é a sua ideia de classes? Porque uma classe, irmão, infantil, precisa de uma sala de um certo biotipo, tem que ter uma moldura diferente de uma sala para adultos. Quando você pensa numa sala infantil, a posição das tomadas tem que ser diferente de uma sala que vai ser usada para adultos. Você não pode colocar tomadas assim no chão. A gente já viu em prédios em que eu participei, um berçário, as tomadas são na parte inferior. Irmão, como é que você vai colocar uma criança, um bebê ali no berçário daquele, com as tomadas todas na parte inferior do prédio? Isso não pode. Então, possivelmente foi feita uma sala e depois essa sala virou berçário. Não foi pensado, em primeiro lugar, vamos construir e aqui vai ser o berçário. Pensando no berçário, como que esse berçário vai funcionar? Infelizmente, a falta de apoio do ministério, para mim, é uma das que mais atrapalham o crescimento da escola dominical. O que que você acha, né, dessa primeira reflexão? Você concorda? O seu pastor te apoia, não te apoia? Coloca aqui para a gente poder debater, para poder a gente fazer esse feedback, tá? Mas, de repente, você faz parte de uma igreja em que o seu pastor te apoia. Ele dá todas as ferramentas financeiras, avisa, é empolgado. Assim como eu, por exemplo, eu já fui superintendente, então a tendência é a gente se envolver mais com a escola, é a gente se compadecer da escola, porque a gente já foi do ramo. Mas talvez o seu pastor, ele não é do ramo, ele é músico, ele gosta mais da estética do culto de domingo à noite, e a escola dominical, às vezes, ele faz por tolerância. Mas ele te ajuda, ele te apoia, ele te incentiva, ele não te traz embarreiramento, ele está contigo em todo o tempo. E aí, o segundo motivo, talvez, que a gente pudesse detectar por que a escola bíblica não cresce, talvez é a falta de preparo da superintendência, do superintendente. E eu digo por quê? Gente, geralmente, quando a gente escolhe uma pessoa para trabalhar na superintendência, a gente simplesmente escolhe para tampar uma vaga. Então, o superintendente anterior ficou 10 anos. E aí ele se mudou, faleceu, foi para outro ministério, e a gente ficou uma vaga ali, ficou um lapso, uma vaga para ser preenchida. E a gente faz o quê? Chama uma pessoa, um outro obreiro, um outro pastor, um outro líder. Ah, o líder dos jovens esse ano está desocupado, então eu vou chamar o líder dos jovens para ocupar aqui a superintendência. E até aquela pessoa pega o jeito da coisa, as coisas começam a desandar. Porque a escola, eu trouxe aí nesse slide, por ela ser uma escola dominical, ela é uma escola. Então, o EBD é escola. E como toda escola, ela precisa de um diretor. Então, esse é o papel do superintendente. O superintendente é o diretor da escola. Foi a primeira coisa que eu aprendi lendo naquele livro que eu até indiquei no vídeo anterior aqui a esse canal, que eu disse que já havia lido aquele livro, Manual do Superintendente. Uma das primeiras coisas que o Glaudionor Ferreira de Andrade traz naquele livro é que nós, superintendentes, somos os diretores. Quando eu ouvi isso, eu fiquei todo empolgado, fiquei todo cheio, né? Que maravilha, agora eu sou um diretor, que maravilha. Aí depois a gente vai pesquisar quais são as atribuições de um diretor. Aí você começa a entender o peso que é essa responsabilidade. Se você é uma escola, se você tem um diretor, um superintendente, você também tem que ter um corpo de professores, um corpo docente. Pessoas que vão estar trabalhando através do superintendente para carregar a escola dominical. E se você tem professores, você também tem alunos. É o corpo discente. Então você precisa de professores qualificados para motivar os alunos a frequentarem uma escola que, mesmo que tenha um bom diretor, bons professores, sem aluno, não é escola, é apenas um prédio. Então a gente precisa de todo esse sistema. Se você tem professores, você precisa trabalhar esses professores, ministrar com esses professores, treinar esses professores. Se você tem uma escola,
você também precisa de um prédio para abrigar essa escola. E aí entra um grande problema dos superintendentes, que muitas das vezes eles têm até uma estrutura boa, mas não sabem usar. Eu já participei de igrejas em que a estrutura era boa, mas era mal utilizada. As salas eram servidas como depósitos. A gente entrava nas salas e não tinha um quadro na parede. Os bancos que são usados no templo é o mesmo banco que estava dentro das salas, né? A gente não vê investimento na estrutura, mesmo que a estrutura esteja lá. Então, o superintendente, o diretor, ele tem que olhar para a escola bíblica como uma escola mesmo, em que ele é o diretor, em que ele tem professores para treinar e que esses professores vão ter alunos para trabalhar, em que eles têm que trabalhar todos em conjunto com a estrutura do prédio para melhorar sempre a estrutura do prédio, para que esse prédio, essa estrutura seja adequada para compor todas essas pessoas. Tudo isso vai partir do superintendente, da visão que o superintendente tem. Por exemplo, se o superintendente é aquele que acredita que pode chegar no domingo de manhã, reunir as crianças numa sala, coloca uma pessoa para dar aula e a pessoa tem que ficar lá 1 hora com aquelas crianças, falta de preparo do superintendente. Porque não é só chegar, abrir a sala, colocar uma professora e deixa ela lá e dá o lanche para as crianças e larga ela lá para os pais poderem assistir a aula dos adultos. Não é assim. Tem que ter um preparo, tem que ter uma estrutura, tem que ter um pensar antes, tem que ter uma escala, tem que ter uma pessoa mais adequada. Nem sempre a gente vai conseguir na igreja uma pessoa tão adequada para aquela vaga, mas a gente precisa olhar e pesquisar, e ir atrás e conversar e anunciar na igreja. Às vezes a gente anunciando na igreja, pessoas que às vezes a gente não notava vão querer se oferecer e fazer parte. Aí agora você tem uma pessoa que quer ser professora, que quer ser superintendente com você, que quer trabalhar na secretaria, na tesouraria da escola, mas e agora? Como que eu faço para qualificar essa pessoa? Esse é o papel do superintendente. E também o papel do superintendente é deixar um legado. Daqui a pouco eu posso sair, daqui a pouco pode acontecer de eu não continuar à frente. Mas será que quem eu estou treinando vai conseguir seguir o mesmo projeto? Ou na minha saída tudo que eu fiz vai ser desmoronado? Então, se na minha saída tudo aquilo que acontecia dependia da minha presença, eu não deixei legado nenhum. Agora, se você saiu da frente, mas deixou um vice-superintendente, deixou um terceiro superintendente treinados, habilitados, incentivou eles a ler, a estudar, e eles seguem exatamente a visão do empreendimento como um todo. Beleza, você é um superintendente nota 10. Amém? Então esse é um segundo problema que a gente detecta, é a falta de preparo do superintendente, né? Talvez pelo primeiro problema, que é a falta de apoio do ministério, aí o ministério precisa ocupar a vaga do superintendente, coloca uma pessoa aqui, qualquer. E aí colocou lá, o cara vai levando, entra ano, sai ano, ele vai fazendo, até o dia em que ele pede para sair, coloca outro, e assim a escola vai ano e ano e ano e ano, e não muda, e não sai de lugar. Amém? E eu estou dizendo isso com propriedade de alguém que já assumiu a escola dominical, pegou a EBD toda desmantelada, desmoronando, e a gente, com a graça de Deus, montamos uma equipe, arrumamos a estrutura, trabalhamos o prédio, que era fenomenal, preparamos tudo, e quando eu saí da frente dessa escola bíblica, graças a Deus, a escola estava bombando, nós fazíamos seminários, nós fazíamos treinamento de professores, nós estávamos já programando fazer simpósios, trazer palestrantes de outros estados. Meu sonho sempre foi trazer os palestrantes que eu leio sobre eles, né? Marcos Tuller, hoje já é o falecido Antônio Gilberto, mas o meu sonho era trazer esses homens, era trazer o Cláudio Honor, o Rei de Andrade, trazer esses homens que a gente lia sobre eles,
professor Jean Carlos, que a gente segue ali o canal dele no YouTube. Então, a gente vê que existem pessoas que se prepararam, que estudaram, que se importam com a escola. Então, essa pessoa eu quero trazer para continuar me ensinando. Eu quero ter elas como livro, mas se eu puder trazer essas pessoas para qualificar a igreja, para despertar a igreja, não só a minha, mas as igrejas da região, convidar outros superintendentes, outros pastores, para a gente juntos aprender a melhorar a nossa escola. Glória a Deus. Terceiro motivo, que talvez a gente não vai esgotar aqui esse assunto, né? Talvez uns o pastor ajuda, outros o superintendente mais ou menos. Então, se o seu problema não é o ministério, não é o superintendente, aí a gente entra num outro assunto que a gente está trazendo aqui para a mesa, que é professores despreparados. E aí, para mim, gente, esse é um dos assuntos que a gente pode até tolerar 1 ano, 2 anos, mas esse aí a gente tem que cortar logo pela raiz. O professor despreparado, ele se denuncia no primeiro ano. Não porque ele não tem a qualificação inicial, mas porque passou 1 ano, você percebe ele cometendo os mesmos erros. Você incentivou, você indicou livros, você indicou caminhos para ele, mas ele permanece a mesma pessoa, o mesmo método, o mesmo jeito. Ele não mudou naquele período em que você esteve treinando ele. Participou de seminários, de treinamentos, de simpósios, mas ele permanece a mesma pessoa. Então, professores despreparados também fazem a escola dominical desmoronar. Você tem um pastor bom, você tem um superintendente excelente, mas se os professores forem ruins, a escola vai declinar também. Por que os professores muitas vezes se desqualificam? Não porque não sabem a Bíblia, gente. Tem professores que a gente chama porque eles são bons pregadores. E aí, quando eles viram professores, eles começam a usar o espaço da escola, o espaço da aula, olha aí o slide, para usar para desabafo. Eles vão começar a desabafar na aula. Usam o espaço da escola bíblica para desabafo. Aí vira aquela coisa, aquele negócio, aí aproveita que o pastor não está presente para jogar algumas setas, alguns verdes. Aí aproveita que tem um outro professor que ele não gosta muito já para dar uma alfinetada. E a lição que é bom, nada. Vai passar 1 hora e ele não vai terminar a aula. É o ponto número 2 desse slide. Ele não terminou a aula, ele está no tópico 1 ainda. Já tem 1 hora de aula, ele não se preparou para dar os 3 tópicos. Ele está no primeiro tópico porque ele perde tempo contando exemplos, contando causos, e vai para um lado e vai para o outro, e a aula fica cansativa. Os alunos percebem isso. E aí a evasão escolar é grande, porque eles não querem ir mais na próxima. Quando eles sabem que é o professor fulano de tal, que fala mal do pastor, que fica alfinetando os outros líderes, que aproveita a aula para desabafar do ministério. Então essa pessoa ele vai fazer com que os alunos parem de frequentar a EBD. Esse professor também ele é desqualificado porque ele não interage com a turma, ele não entende que o processo educativo muitas vezes envolve interação professor-aluno, envolve didática, envolve preparo. Não é só chegar na sala, abrir a lição e começar a ler a lição. Não é isso. É um trabalho que tem que ser feito com tanto carinho e qualificação que o apóstolo Paulo, em Romanos, diz que quem ensina deve ensinar com esmero. Esmerilar é fazer, é labutar, é gastar dinheiro, é comprar livros, sabe? Eu gosto tanto quando a gente incentiva e coloca um professor e ele fala, olha, pastor, olha, superintendente, eu comprei um livro, eu estou lendo, eu estou aprendendo. Esse é o papel do professor, é aprender. A gente nunca sabe nada. A gente nunca vai esgotar tudo. A gente sempre vai precisar buscar mais conhecimento.
E aí, esse último tópico desse slide, ele não esgota a revista nunca. Sempre ele fica no tópico 1. Eu já vi professores dando aula que ele não saiu do tópico 1.1. Aí o superintendente chega lá e fala, acabou a aula. Aí ele fala, nossa, mas é pouco tempo. Ai, tinha que ser 2 horas de aula, enquanto os alunos estão dizendo, meu Deus, como assim? Precisava essa aula ser de 5 minutos, já estava bom. Que aula chata, que professor chato. Ele só conta os causos dele, ele só conta vantagem, ele só fala mal da liderança, ele fala mal de tudo. Ele desqualifica a revista, ele desqualifica a igreja, ele desqualifica a estrutura. Ele não acrescenta nada ali à nossa turma. E a gente poderia, dentro dessa falta de qualificação, passar aqui horas e horas debatendo. Mas esse não é o papel desse vídeo, é apenas fomentar aí na sua mente essa perspectiva, né? Como é que está a sua escola bíblica? Você é superintendente. Você tem buscado qualificação? Ou você se identificou com esse vídeo no que diz respeito à falta de apoio do pastor? Pastor Heraldo, o que eu faço se a falta for de apoio do pastor e não só restauração? Porque a gente não vai se levantar contra o nosso pastor. A gente não vai se posicionar contra. Se a visão dele não é a favor da escola, se ele é aquele pastor, como a gente tem visto muitos pastores, que eles toleram a escola dominical, eles não podem acabar com a escola dominical porque o ministério não permite. Mas se eles pudessem, eles desfariam da escola bíblica dominical. Como eles não podem desfazer, eles vão levando de qualquer jeito, e aí o superintendente sofre mesmo. Então você tem que orar a Deus, buscar a Deus, para que Deus te dê estratégias. De repente vai abrir-se uma porta e você vai conseguir falar com o pastor, vai conseguir montar um trabalho legal. Então ore a Deus, não se levante contra o seu pastor. Às vezes ele não tem esse posicionamento de amar a escola bíblica, mas você que ama, faça o seu melhor. Mas se você que me ouve aqui, está vendo que a sua escola dominical está capengando e você é professor, então será que a falta de treinamento, a falta de qualificação de você superintendente, de você professor, será que não é isso que tem levado à evasão escolar, os alunos a irem embora e não voltam mais? Será que são as minhas aulas que são chatas? Será que é eu que não consigo transmitir o conhecimento? Será que eu estou usando 1 hora de aula para desabafar? Será que os alunos não vêm na minha aula porque eu não saí do tópico 1? Será que são essas coisas? Comece a se questionar, irmão. Busque melhorar, busque informação. Aqui no nosso canal nós vamos lançar várias dicas para professor, para superintendente. Então tem um vídeo aqui no nosso canal, 7 erros que um professor não pode cometer. Assista esse nosso vídeo. 5 motivos para você frequentar a EBD. Busca essas informações, se qualifique. Tem vários canais do YouTube que trazem dicas preciosas para professores, para superintendentes. Vamos atrás da qualificação, irmãos, para que os nossos alunos tenham prazer de dizer eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Eu quero te pedir uma coisa com todo carinho. Se você segue o nosso canal, mas não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Nos ajuda a aumentar aqui a nossa meta. A nossa meta é atingir pelo menos 1.000 inscritos nesse canal. Então eu peço a tua ajuda, divulga aí nos grupos da tua igreja, manda para os seus amigos, nos grupos de familiares seu, manda nos grupos aí da superintendência, nos grupos de professores da sua igreja. Ajuda a gente a divulgar esse canal. Amém? Para que a gente possa crescer, eu quero alcançar aí mais e mais alunos, mais e mais superintendentes, e o YouTube ele entende que o canal está relevante e ele vai distribuindo também aqui pela plataforma, tá? Então eu peço que você continue orando por nós, continue orando pelo nosso trabalho, e se você puder contribuir com a sua oração, com o seu apoio, com o seu incentivo, comenta aí nos nossos comentários. Tem pessoas que sempre deixam lá pastor, eu gosto muito da sua aula, pastor, eu gosto muito das suas dicas, parabéns, continue assim. Irmãos, isso aqui nos incentiva, isso aqui nos alimenta a prosseguir. Tá bom, queridos?
Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.